Então, eu vi tudo isso e tudo isso me mostrando o quanto o partido era racista, o quanto a esquerda era racista, e eu olhei assim e disse: não tem nada que o negro controle. A gente precisa do branco para tudo na vida, para vestir, para calçar, para morar. E muitas vezes algumas pessoas se colocam até na dependência do afeto do branco. Olha Vini Ramos aí, morre de chorar porque não sei quem chamou ele de macaco, mas todas as vezes que ele faz festa, faz aniversário, as mulheres que estão do lado dele são brancas, porque ele é uma pessoa que não tem conhecimento de si mesmo, ele se olha no espelho, ele se odeia, então ele precisa que o branco valide ele, diga pra ele que ele é bonito, que ele é bom, que ele é capaz. Por isso que ele chora. A pessoa vai me chamar na rua de feia, de macaca, de sei lá o quê. Eu quero que ela poque. Eu não tô nem aí. Porque eu sei quem eu sou. E eu sou atacada com uma porra de a quantidade de gente que me manda fazer dieta. Como se eu não gostasse de mim do jeito que eu sou. Então, a gente vê que a gente não tem controle de nada. E aí eu lembro da frase de Marcos Garvey, quando ele foi trabalhar numa fábrica, eu não me lembro se foi na gráfica, e quando você lê Procure por Mim na Tempestade, você conhece essa história. E ele viu todo mundo ali trabalhando, várias pessoas pretas trabalhando, ele via que toda engrenagem no mundo, de todas as empresas, de todas as instituições, a engrenagem é preta. Quem está fazendo o trabalho grosso, que está segurando aquilo ali, são pessoas pretas. Só que essas pessoas pretas, elas estão desorganizadas. Elas estão trabalhando no modelo fordista. A gente aprende isso em pedagogia. O modelo fordista é separado por setor, cada um faz o seu e um não interage com o outro, né? Então, como não tem interação, você não pode saber o que o outro está fazendo. Você se especializa em uma área e a outra área você não sabe, né? Então, isso é a Torre de Babel. A Torre de Babel é deixar todo mundo falando línguas diferentes para poder não se comunicar e não se organizar. E isso é a estratégia do branco desde o tempo que eles invadiram nossas terras, nosso território na África e colocaram pessoas de aldeias diferentes que falam línguas diferentes para que as pessoas não se juntassem, não se organizassem, não botassem fogo no navio porque eles eram em maior número e hoje ainda nós somos em maior número e para que a gente não bote fogo no navio, eles nos deixam nos preocupando com trivialidades, não nos preocupando com aparência, com botar lace no cabelo, como fazer para se distanciar dessa africanidade, como fazer para se diluir na brasilidade, para se considerar brasileiro, porque enquanto você se considera brasileiro, você não é povo. Você é brasileiro, você não é o povo preto, você não é o povo africano. Mas como disse Peter Tosh, qualquer preto no mundo, onde tiver um preto, tem um africano aí. Então, eles precisam que a gente esteja nessa Torre de Babel, cada um falando uma língua diferente. Eles precisam que tenham gente na Casa Grande para poder alienar aqueles que estão na senzala, para que os que estão na senzala não queiram fugir, não queiram se organizar e construir quilombos. E a gente vê muitas histórias assim. Todos os quilombos que foram construídos por pessoas que não suportavam ser escravizados, que queriam ser livres. E quem está na Casa Grande tem a ilusão de liberdade, mas está servindo ao branco, está comendo na mesa do branco. Então Marcos Garvey, ele olhou e disse assim: o preto não controla nada. Cadê o governo do preto? Cadê a empresa do preto? Cadê a escola do preto? Cadê? Não, não existe. Existe escola pan-americana, escola canadense, escola luso, não sei de quê. Mas não existe uma escola preta, uma escola africana. E africana mesmo, né? Escola antirracista maluca que fica falando sobre diversidade e botando o menino branco vestido de roupa africana, não. Falando de escola preta mesmo, com um currículo preto, africano, que dê poder, que fale sobre poder, que fale sobre a nossa ancestralidade, a grandiosidade do povo africano, tudo que o povo africano construiu, como o povo africano ensinou o europeu a ser civilizado, porque eles não eram civilizados, né? Então, nada disso é ensinado.
Porque quanto mais eles deixam que a gente fique ignorante, mais fácil vão nos dominar. Então, Garvey, nesse momento, com a educação de sexta série, ele conseguiu fundar a Unia e, tal qual um pastor, ele começou a pregar sobre a unidade dos pretos, sobre a autonomia. E eu gosto de falar sobre isso, porque todo mundo diz, mas Garvey era cristão, mas Malcolm era muçulmano. Você não vai ver em momento nenhum a pregação de Garvey ser religiosa. A pregação de Garvey é política. Política, a unidade do povo preto para construir autonomia. E aí, com essa fundação, com a Unia, que era para o desenvolvimento das pessoas pretas, ele conseguiu construir meio mundo de coisa, sabe? Rede de hotéis, restaurantes, fábrica de bonecas pretas, escolas. A Unia cuidava, controlava tudo. Desde a política, do dinheiro, da educação, da cultura, tudo que era do preto era controlada pelo preto. E a Unia tinha membros no mundo inteiro. Por isso que os Estados Unidos, usando pessoas pretas, perseguiu Garvey até conseguir deportá-lo. Primeiro prendeu, depois deportou. Mas a Unia tem um legado fora do comum, porque ele mostrou pra gente que é possível. A gente fica assim, vai fazer uma sociedade dentro de uma sociedade? Sim, os quilombos não eram isso. Eles fugiam e construíram sociedades autogeridas por pessoas pretas. Naquela época, os africanos ainda cultuavam os ancestrais, cultuavam os orixás, vodus e quices, né? E Garvey era cristão, mas o discurso era político, era a sociedade autogerida. Malcolm era muçulmano, mas o discurso era político, era a sociedade autogerida. Eram organizações pretas em que os pretos resolviam seus problemas, ajudavam outros pretos a se levantar. A gente não dependia, a gente que eu falo como povo, né? As pessoas não dependiam de pedir o emprego do branco, de pedir qualquer coisa que fosse pro branco, sabe? Então, o que a gente precisa pensar hoje é o que eu estou fazendo para o desenvolvimento do meu povo? O que eu estou fazendo para ajudar a construir a Unia? A gente precisa pensar no que a gente faz de melhor e fazer para o nosso povo. Eu tenho buscado fazer educação preta, tanto para adultos como para crianças, na medida do possível, porque a minha situação todo mundo já sabe, mas eu tenho projetos já todos amarradinhos. Falta a gente fazer a formação sobre a organização preta para poder virar uma organização mesmo, a Quilombo Longa. Mas faça, não dê desculpa não. A gente pode ter controle sobre nossas coisas. A gente já tá vendo o branco controlando o samba, controlando os terreiros, controlando capoeira, controlando tudo o que é nosso. Tá na hora da gente começar a controlar aquilo que é nosso. Então, Garvey é essa inspiração. Ele disse para mim, procure por mim na tempestade, porque ele sabia, mesmo sendo cristão, que ele voltaria, que ele inspiraria homens e mulheres a fazer esse progresso do povo preto, do povo africano no mundo. A gente tem aí Traoré fazendo um trabalho belíssimo em Burkina Faso. A gente já está vendo outras lideranças africanas fazendo a mesma coisa. A gente não vai fazer isso no governo brasileiro. Não acredite nisso. Não acredite. Mas a gente pode ter sociedades autogeridas, sim. A gente pode plantar nossa própria comida, fazer nossa roupa, nosso calçado, ter nossas escolas, nossos espaços culturais. Tudo controlado pelo nosso povo, sem depender de outros povos. E investir só no nosso meio, no nosso povo, para a gente parar de ser esse povo dependente, lascado, sabe, que precisa de tudo, que morre novo, que tá todo acabado por conta do racismo. A gente não tem que lutar contra o racismo, a gente tem que lutar para ter poder. Então, hoje, no dia do aniversário de Marcos Garvey, bota a cachola para pensar.